10 paranaenses e 3 entidades aqui do nosso estado são identificados como possíveis financiadores da invasão em Brasília, que acabou em depredação dos prédios dos 3 poderes. Os nomes foram divulgados ontem pela Advocacia Geral da União. A lista de pessoas e empresas que foram identificadas pelo Ministério da Justiça foi incluída em ação oferecida pela AGU junto à Justiça Federal do Distrito Federal. A AGU pediu bloqueio dos bens dos envolvidos. A Justiça acabou acatando a solicitação e determinando o bloqueio de 6 milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas, em razão do envolvimento com atos que acabaram em vandalismo em Brasília. Segundo a AGU, a quantia bloqueada vai ser usada para ressarcir o poder público pelos danos, quando houver condenação judicial. Entre os supostos financiadores dos atos antidemocráticos na capital federal no último domingo, 10 são moradores do Paraná. Foram identificadas pessoas de Missal, Realeza, Cascavel, Cianorte, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Londrina, Nova Londrina, Ponta Grossa e Francisco Beltrão. Os outros financiadores mencionados pela AGU são dos estados de São Paulo, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também foram identificadas 3 entidades paranaenses que têm algum tipo de ligação com o financiamento dos atos. Uma de Cornélio Procópio, uma de Castro e uma de Piraí do Sul, Mark. Portanto, é importante identificar quem financiou, agora apurar a verdadeira responsabilidade de cada um. E aqui eu tenho que fazer um adendo, né? Alguns empresários realmente pagaram esses ônibus aí, agora tem que ver qual a responsabilidade deles de fato. Eles sabiam que essas pessoas iam lá para invadir ou ajudaram a pagar um ônibus para levar as pessoas para o protesto pacífico e lá elas perderam o controle sobre a manifestação. E aqui não se trata de passar pano, se trata de dar a responsabilidade do tamanho que cada um merece. Ponto. Porque também é importante aqui citar o que a gente vem cobrando aqui, inclusive, primeiramente aqui na Jovem Pan, e agora o resto da imprensa vem blocando junto, que é a responsabilidade de quem foi omisso. Reforço aqui, tem que punir os vândalos exemplarmente, quem depredou, quem roubou, quem fez o que não deveria lá em Brasília tem que ser punido de forma exemplar. Isso não é democrata, isso não é patriota, isso é vândalo, tem que ser tratado como tal. Ponto. Nós temos que identificar quem incentivou e quem financiou nas medidas de suas responsabilidades. E o terceiro ponto, que são os omissos. Folha de São Paulo citou que o governo federal recebeu 48 alertas de que havia possibilidade de invasões. 48. Então, praticamente o governo todo sabia disso. Ponto 2. Agora o Estado de São Paulo traz a informação que o GSI, que cuida da segurança institucional do presidente, ele relaxou na segurança. Ele dispensou pessoas do sábado para o domingo, mesmo diante da informação de que havia possibilidade de invasão. Mas que conversa que é essa? Vou invadir tua casa, viu? Não, eu vou tirar o cadeado da porta aqui. Não há lógica alguma. O Flávio Dino fala pra caramba, eu tô esperando ele falar isso. Esse homem, cada vez que abre a geladeira, dá uma coletiva. Mas não fala sobre o que precisa. Então, nós precisamos responsabilizar todos. Quem depredou, quem financiou e também quem se omitiu. O governo de Brasília tem a sua responsabilidade, claro. Vamos falar aqui mais pra frente sobre, inclusive, as decisões referendadas do Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Mas veja, não é só o governador de Brasília e o secretário de Segurança de Brasília que tem responsabilidade. Quem tem que defender os prédios são os seus respectivos poderes. E eu reforço aqui, o pessoal lá não consegue cuidar de uma praça com 3 prédios. Como é que vai cuidar do Brasil? Eles têm que dar resposta e explicar quem errou, sob pena de a gente desconfiar da competência deles. Porque se é verdade que teve gente consequente que fez tudo o que fez lá em Brasília, também é verdade que houve gente incompetente que não preveniu que isso acontecesse. Incompetente no mínimo, né? Incompetente no mínimo. Porque em algum grau esse tipo de omissão pode ser criminosa, porque eles têm responsabilidades estabelecidas em lei que eles deveriam ter cumprido. Quando você cita aqui, a gente foi um dos primeiros a trazer a apuração que a própria ABIN alertou diversos órgãos em relação a esses riscos. Quem recebeu esse tipo de alerta e não agiu, se omitiu. E se omitiu sabendo de todos os riscos. Então tem um grau de corresponsabilidade aí
principalmente com o que aconteceu com os danos que ali estiveram. Você fala, com essa questão do governador do Distrito Federal, tem que acabar uma outra coisa, que é o seguinte, a indignação seletiva. Eles começaram com a indignação e a responsabilização exclusiva ali do governador e do secretário do Distrito Federal. Perceberam que não seria suficiente, então eles direcionaram as suas baterias, o alvo, para o Zé Múcio, que é o ministro da Defesa, dizendo o seguinte, olha, ele deveria ter tirado os acampamentos antes, ele é leniente com as Forças Armadas, veja só, ele não está aqui aderindo verdadeiramente ao governo. Mas reparem o seguinte, a régua, Mark, que eles estabelecem para criticar ou para estabelecer responsabilização é uma regra ideológica. Os ministros da Justiça, que é alinhado PSB, mas tem o histórico do Partido Comunista do PCdoB, ninguém fala um A. Do ministro-chefe do GSI, nenhum A. Eles estão responsabilizando agora o baixo clero ali, mas ele é o responsável, ele é o ministro, ele deveria ter estado atento a tudo isso, mas ninguém fala nada. E daí, de novo, são 2 pesos, 2 medidas. Eles vão agora dizer o seguinte, os empresários sabiam que iriam invadir, eles estavam ali apoiando o golpe. Mas espera aí, se o ministro da Justiça, com informações da BIM, não acreditava no golpe, o empresário ali de Piraí saberia disso, então ele está melhor informado que o ministro da Justiça e o ministro do GSI, Mark.